Conseguem ver minha tela, gente? Sim. Então tá. Hoje, gente, a gente vai pegar a última etapa da disciplina que a gente fala dos filósofos de modo geral. Infelizmente, a disciplina é muito curta para a gente falar de todos os filósofos, mas eu tentei fazer um apanhado de alguns. E na próxima aula a gente foca mais na questão da filosofia no Brasil, quando eu vou apresentar para vocês as tendências pedagógicas. Então, hoje, deixa eu trocar o fone aqui. A gente vai falar sobre a filosofia no século XX. Como eu venho falar com vocês nas aulas, para a gente poder entender o pensamento dos filósofos, dos grandes pensadores naquele período, é preciso que a gente esteja atento ao que acontecia no mundo. Então, por volta de 1900, o mundo estava em ebulição, estava acontecendo um monte de coisa. A gente tem a Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, que já teve um impacto muito grande no mundo. A gente tem a Revolução Russa de 17, que implanta o socialismo e cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dividindo o mundo entre capitalistas e socialistas. A gente tem ainda a consolidação, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, de movimentos totalitaristas de extrema direita. O que são esses movimentos? É o caso do Mussolini com o fascismo na Itália e o Hitler na Alemanha com o nazismo. A gente tem ainda, a gente pode dizer que tem um totalitarismo de esquerda na União Soviética. Nesse efervescer de ideias, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que acontece entre 1939 e 1945, que institui o que a gente chama na história de Guerra Fria, que é a guerra que se institui entre Estados Unidos e União Soviética. Temos a expansão de ditaduras ao longo do mundo, que nem a gente vê até em Portugal, Salazar, o Franco na Espanha. No Brasil, a gente tem o Vargas, que governou de 30 a 45, e depois ele volta até 54. Ou seja, a gente tem um grande momento de existência de ditaduras no mundo, a polarização entre capitalismo e socialismo. Os países da África, eles começam um processo de descolonização, ou seja, eles eram colônias de países europeus, eles começam a deixar de ser colônias, se tornarem países independentes. E temos no mundo a implantação do... Bom dia, Ariana. Do neoliberalismo, que é a não intervenção do Estado na economia, de uma economia globalizada. A gente vê, por exemplo, no Brasil, nesse período, Vargas ele tenta instituir uma política de nacional desenvolvimentista, mas depois essa política cai, começa a vir multinacionais para o Brasil, e a gente vê que nesse contexto os Estados Unidos ele emerge como uma grande potência. Então tudo que acontece nos Estados Unidos acaba que impacta nos outros países do mundo. É algo que a gente vê até hoje. A moeda dos Estados Unidos é o dólar, mas o que acontece com o dólar impacta diretamente no Brasil. O dólar está alto, sobe o preço do celular, sobe o preço do notebook, sobe o preço do pão, sobe o preço do arroz. Isso é uma das consequências de um mercado globalizado. A filosofia, nesse período, a gente tem três, posso dizer, correntes principais. A primeira é a fenomenologia. O representante da fenomenologia, que vocês estão vendo na foto agora, é o Edmund Husserl. Ele é tanto matemático quanto filósofo, ele tem várias contribuições na área da matemática. O Husserl ele começa a ver, nesse período dos 1900, no âmbito das ciências, existe um debate muito grande. Num primeiro momento, a gente tem a... Bom dia, Sara. Num primeiro momento, a gente tem muitas, sobretudo na área das ciências humanas, a maioria das ciências, elas estão muito coladas com a filosofia. Tá tudo ali embolado na filosofia. E as outras áreas do saber, que nem ciências exatas, as
ciências da natureza, elas já estão mais consolidadas, elas já têm um campo teórico, elas já têm métodos próprios, processos próprios, e nesse momento o pessoal das ciências humanas, eles tentam criar métodos próprios, constituir uma metodologia própria, e as ciências humanas tal como ciência. Nós vimos na aula passada o Comte, que ele cria o positivismo, que é uma primeira contribuição de se pensar um método a ser aplicado nas ciências humanas. Se vocês vão se lembrar, o Comte, ele tenta fazer com que o método das ciências naturais, ele venha para as ciências humanas, de modo a falar que a sociedade, ela só tende a ir ao progresso, ela só vai evoluindo. É igual a, como vocês veem na biologia, a evolução das espécies, é como se fosse a evolução da sociedade, ela não tem como retroceder. Ela sempre tende a evoluir, evoluir, evoluir. E essa contribuição do Comte tende a colocar, para poder validar as ciências humanas, o pesquisador de ciências humanas como um ser neutro. Ele está pesquisando o ser humano, mas ele é neutro, ele não olha nada, ele não fala nada. Só que a gente sabe que nós, seres humanos, por mais que a gente tente a neutralidade, a gente não consegue ser neutro. E é criticando o positivismo que o Edmund Husserl ele vai propor a fenomenologia. Para ele, não existe um conhecimento neutro. Não existe um conhecimento que analise o ser humano, pesquisas de seres humanos feitas sobre seres humanos, que seja subjetiva, que seja distante do homem, porque é homem falando de homem. Então, Husserl ele vem a propor um método, uma corrente teórica que vise humanizar as ciências humanas, ao contrário do que o Comte falava de tentar criar um método natural, isolado. Ele vê que a relação do homem com o objeto que ele está pesquisando, a relação do homem com o mundo, é muito importante para que a gente consiga entender a humanidade. E por isso ele propõe o conceito de fenômeno. Deu para vocês pegarem esse comecinho aí, da crítica que ele faz ao Comte? Para mim deu, Thaís. Deu? Alguém tem dúvida? Então, para o Husserl, o mundo todo, ele é um fenômeno. O mundo todo, nós vivemos um grande fenômeno, e esse fenômeno ele precisa de ser revelado. Então, por Husserl, o mundo é um fenômeno a ser revelado. Mas o que é o fenômeno? Fenômeno é tudo que aparece para o ser humano. É como o conhecimento ele vem à nossa consciência. Então, fenômeno, para a fenomenologia, é o que aparece, é o que se apresenta na consciência. O que aparece, aparece na forma de aparição. O que é aparição? Não tem nada, parece coisa de fantasma, fenômeno, aparição, né? Mas não é. A aparição é a forma como nós aprendemos. Os fenomenologistas, eles defendem que nós, seres humanos, aprendemos através do uso dos nossos 5 sentidos. Ver, ouvir, sentir, tocar. Então, o mundo aparece pra gente, ele surge da nossa consciência e ele aparece através dos nossos 5 sentidos. A consciência, gente, é ela que vai colocar sentido e significado daquilo que nós vemos. A consciência, ela não é somente uma coisa intelectual. A consciência também ela é efetiva, ela é prática. A consciência que é a responsável por dar sentido para a coisa toda. E ele defende que a nossa consciência, ela não é dura, parada no tempo. A minha consciência, eu nasci com essa consciência, eu vou ficar com essa consciência com o resto da vida. De forma alguma. Ele fala que a nossa consciência, ela é plástica. A nossa consciência, ela vai mudando, se modificando e se adaptando na medida em que nós, seres humanos, vamos vivendo, vamos tendo as nossas experiências. E a nossa consciência, ela vai sofrendo esse processo de modificação à medida que a gente vê, que a gente julga, que a gente experiencia. Então, a consciência, ela não é como se fosse um pedaço de pedra duro.
A consciência é como se fosse uma massa, uma massinha que criança brinca, ela vai se modelando na medida que a gente vai vivendo. E essa capacidade da nossa consciência ir se modificando é o que ele chama de consciência plástica. Outra coisa interessante que ele fala é que tudo que a gente pensa, o modo que a nossa consciência age, ela cria sentidos, ela tem uma intenção. E segundo Russell, nós nunca ficamos sem pensar em nada. A nossa consciência sempre tem uma intenção. Mesmo que a gente fale, nossa, agora eu não vou pensar em nada. Mas se você pensar em nada, querendo ou não, você já está tendo uma intenção. Você está falando que você não quer pensar em nada. Então, não existe esse momento que a nossa consciência desligue, pare de tudo. Enquanto a gente está vivo, não, né? Porque sempre a gente pensa em algo, fala em algo, imagina algo, a gente está 100% em movimento, não existe essa coisa de parar. E esse fato da gente estar 100% em movimento, da nossa consciência nunca parar, é que é a intenção. Fazendo a apanhada aqui. Fenômeno, que é a forma com a qual a gente descobre o mundo, a gente descobre o mundo pelas coisas que nos aparecem. E como essas coisas aparecem e surgem para a gente? A gente explora essas coisas que aparecem pelos nossos 5 sentidos. Ver, sentir, tocar, ouvir. E a forma como o nosso cérebro percebe essas coisas e cria sentido é através da consciência. E ele fala que a consciência ela não é só uma coisa intelectual. A consciência também é afetiva, a consciência também é prática. E ele nos diz que a nossa consciência, ela nunca fica parada. Sempre que a gente pensa, a gente faz alguma coisa, a gente tem uma intenção. 100% do nosso cérebro é movido por uma intenção. Não existe para o ser humano não fazer nada, não pensar em algo, porque até o ato de você não pensar em algo, você está pensando em algo. E ele nos convida a refletir de que a nossa consciência, ela não é dura como uma pedra, ela é maleável. Na medida que a gente vai vivendo, a gente vai experienciando, a nossa consciência, ela vai mudando. Deu para pegar, gente? O que é fenômeno, o que é aparição, o que é consciência, plástica? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver pergunta, gente. Dúvidas, gente? Tá de boa. Tá de boa? Aí, tá de boa. Então tá. Então, nesse período que o Russell propõe a fenomenologia, que é a próxima disciplina que vocês vão fazer semestre que vem, que é a psicologia, está surgindo uma corrente da psicologia que tenta explicar o ser humano. A psicologia, ela está, ao longo de grande parte da sua história, coladinha com a filosofia. Por volta do final dos 1800, a psicologia ela começa a soltar da árvore da filosofia e criar um galho próprio, constituir isso como uma ciência própria. Uma principal teoria que auxilia nesse processo é o behaviorismo. O behaviorismo é a ciência da psicologia que estuda o comportamento. Os behavioristas, eles defendem que eu dou um estímulo, o corpo dá uma resposta. E os behavioristas, eles trabalham muito associando, por exemplo, o experimento do cão de Pavlov, que é muito conhecido. O Pavlov, ele tinha um cachorro morrendo de fome. O cachorro via comida, o cachorro ficava até louco, salivava de fome. Aí, essa comida, ele faz isso porque ele está com fome. Aí o Pavlov, ele começa a associar esse cachorro com muita fome, ele coloca um prato de comida para esse cachorro e bate o sino. Faz isso inúmeras vezes. Então, ao final de fazer isso inúmeras vezes, só do Pavlov bater o sino, o cachorro ele começa a salivar. Ou seja, antes, se você botasse um sino na frente de um cachorro que não passou por todo esse processo de treinamento, o cachorro ia ficar lá parado sem nada. Mas o cachorro ele foi tão treinado para poder associar comida ao sino que agora ele toca o sino, ele começa a salivar. Então o estímulo é o sino e a resposta é a saliva de fome. Então, para os behavioristas, a gente aprende o mundo todo pode ser organizado pelo estímulo e resposta. Se uma criança faz, por exemplo, uma criança está chorando, você não vai lá tentar entender, os behavioristas tentar entender porque a criança está chorando. Você vai substituir, você está chorando, eu vou te dar uma bala para você parar de chorar. Toda vez que você chora, eu vou te dar uma bala, de modo que toda vez que você começar a chorar, eu vou dar uma bala, você vai parar de chorar, vai entender.
Os fenomenologistas, eles vão ter influência da psicologia na Gestalt. O que eles vão falar? Que a gente não é só estímulo-resposta, que eu recebo, o nosso corpo ele recebe um estímulo, ele tem uma aparição, a consciência trata dessa percepção de organizar para poder dar uma resposta. O ser humano não é simplesmente estímulo-resposta. A gente tem a percepção. E é preciso que a gente entenda esse processo. Não é simplesmente vir e substituir um estímulo. Nós temos emoções, tem fatos que precisam ser interpretados. Então, disso a gente tira a conclusão de que o mundo, ele não é desprovido de significado. O mundo é uma coisa muito individual. É preciso que a gente compreenda o sentido que cada um dá para o mundo. Qual que é a rede de significação que envolve aquele objeto. E o conhecimento, o surgimento desse conhecimento, ele vem da experiência de cada um. A percepção e a sensação, ela deve ser compreendida como fenômeno singular. Então, se os positivistas, eles defendem que tem que deixar essa questão da percepção, da sensação para escanteio, os fenomenologistas não. Eles batem na tecla de que a gente tem que tentar compreender essa sensação e essa percepção, que elas não podem ser deixadas de lado, porque ela tem muito significado. É o tipo da coisa, música. Eu posso começar a tocar aqui, vamos lá. Coloca uma música aqui, Show da Xuxa, 1980. Vocês são novinhos, vocês vão olhar Show da Xuxa e vão falar assim, ela tá louca. Pra mim vai ter um sentido, porque vem da minha experiência de que era criança. Pra mim também. Pra você também, obrigada. Vem a experiência de que via a Xuxa chegando na nave e indo embora da nave. Vocês não vai ter o mesmo significado, porque vocês não vivenciaram a mesma experiência do que eu. Vamos pegar outro exemplo aí. Às vezes você tem um namorado, uma namorada, tem aquela música que te marca. Quando você escuta aquela música tem todo um significado para você. Mas para mim não tem, porque eu não tive a mesma experiência com você. Igual perfume, às vezes você tem um perfume que me lembra aquela pessoa. Nós dois podemos cheirar o mesmo perfume, mas vai ter significado diferente para cada um. É isso que os fenomenologistas defendem. Que a experiência de cada um é algo muito importante para que a gente possa compreender o todo, que isso não deve ser deixado de lado, isso precisa de ser entendido. Entenderam fenomenologia, gente? Sim. Sim, sim. Então, da fenomenologia vai sair uma outra corrente de pensamento que vai, de certa forma, se apegar muito para muitas coisas da fenomenologia, que é o existencialismo. O existencialismo é uma corrente da filosofia bem longa, do século XVIII, XIX ao século XX. O pai dessa corrente é Kierkegaard. Nessa corrente existem vários teóricos, eles têm diferenças uns entre outros, mas o ponto de vista em comum de todo existencialista é que o existencialismo ele foca na questão da existência do ser humano. Ele tenta compreender sentimentos, a forma individual, a peculiaridade, assim como os fenomenologistas defendiam. Para o existencialista, não há sentido no mundo a não ser o sentido que cada um de nós dá. Não existe um mundo que é igual para todo mundo, porque cada um dá sentido à experiência de forma diferente. Então, o mundo é o sentido que nós damos a ele. E os existencialistas, eles falam muito isso, todos eles que vocês forem ler, vocês vão enxergar isso, é que todos nós, seres humanos, somos livres para tomar nossas decisões. Nós temos liberdade de escolha. E o existencialista é uma corrente que foca muito na questão do eu. O Kierkegaard, que é o pai do existencialismo, ele é dinamarquês, ele viveu no século XVIII, e ele é um filósofo, mas um filósofo cristão. Por que a gente fala que o Kierkegaard é o pai do existencialismo? Porque ele fala que cada um dá um sentido para a sua vida. E o sentido que é dado em nossas vidas, ele vem das coisas que nós escolhemos através da nossa liberdade. E ele fala que é preciso que a gente tome muito cuidado com a nossa liberdade, que a liberdade ela pode ser uma coisa muito boa e ao mesmo tempo a liberdade ela tem os seus perigos, que é preciso tomar muito cuidado com o que a gente escolhe.
E para ele, o ser humano, a existência do ser humano, ela tem vazios. E como ele é um filósofo cristão, um bom filósofo cristão que se preze, traz Deus para a filosofia. O que Kierkegaard vai fazer isso? Ele fala que os vazios existenciais dos seres humanos, eles devem ser supridos com a fé em Deus. Aí, a gente vê outros filósofos sendo existencialistas que continuam no foco na pessoa, no eu, mas eles não têm a mesma opinião sobre os fatos. Na aula passada, a gente viu o Nietzsche, trazer o Nietzsche de novo, Nietzsche é um existencialista, se o Kierkegaard defende que os nossos vazios existenciais devem ser supridos pela fé, o Nietzsche, ele é ateu. Ele já fala da questão do Apolo e do Dionísio, razão com o sentimento. Ele fala que o Deus é uma construção dos seres humanos e nós, seres humanos, construímos um Deus bom, um Deus generoso, mas na medida que a humanidade foi se desenvolvendo, deixando o sentimento de lado e usando excessivamente a razão, nós matamos Deus. Para o Nietzsche, esse uso excessivo da razão, esse usarmos só o Apolo e deixarmos o Dionísio de lado, levou a humanidade ao caos. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, é através da razão, da inteligência, da busca pelo conhecimento que nós, seres humanos, inventamos as máquinas. Algumas máquinas foram apropriadas e utilizadas em guerra. E a guerra matou muitas pessoas. Se Deus é bom, ele gosta de todos os seus filhos, por que nós matamos outras pessoas que também são filhos de Deus? Então, na medida que o ser humano vai usando essa razão para destruir outros seres humanos, destruir a natureza, o ser humano vai matando Deus. Então, esse aí é o Nietzsche. Deu para entender, gente? Por mim, tranquilo, Thaís. Tranquilo também, Thaís. Aí nós chegamos no Jean-Paul Sartre, uma figura polêmica de tudo. O Sartre, ele morreu em 1980. Ele se autodefiniu existencialista. O Sartre, como Nietzsche, é ateu. Ele foi uma importante figura da esquerda francesa. Ele foi respeitado, ele ganhou muito respeito na França, sobretudo nos movimentos sociais da década de 1960, que teve um movimento de maio de 1968 na França. Ele ganhou isso. O Sartre, ele é um professor da universidade e ele defende que não basta você ser um intelectual. O papel de um intelectual, de alguém que propõe corrente de pensamento, do filósofo, é criar consciência nas pessoas. Uma das principais frases mais famosas do Sartre é que a existência precede a essência. O que o Sartre quis me dizer com isso? Como bom existencialista, ele defende de que cada um de nós temos controle sobre as nossas vidas. E que a gente, quando a gente nasce, você não vem com o roteiro da sua vida pronto. Ah, nasceu Thaís. A Thaís, ela vai casar com o João quando ela tiver 20 anos. Com 30 anos, ela já vai ter tido 4 filhos. Com 50 anos, ela vai ter 30 netos. Isso não existe. Porque essa essência do que eu vou ser, ela não precede a minha existência. Na medida de que eu vou vivendo, que eu vou construir a minha essência. Não tem como a gente ser definido sem a gente viver. E a minha vida é feita pelas escolhas que eu faço. A pessoa pode ter traçado toda a minha essência. Ah, com 20 anos ela vai casar, mas eu tenho a liberdade de falar, eu quero casar, eu não quero casar, eu quero ter filho, eu não quero ter filho, eu quero morar aqui, eu não quero morar aqui. Ah, hoje eu não quero almoçar. Nós temos essa liberdade de escolha. Então, na medida que a gente vai vivendo, vai experienciando essa liberdade nossa de escolha, é que a gente vai construindo a nossa essência. Então, nós não somos antes que a gente viva, segundo o Sartre. E ele fala que a gente tem que ter muito cuidado com a tomada de decisão, que algumas decisões, elas são irreversíveis. Por isso que ele fala que os intelectuais têm que ter o compromisso de trabalhar na criada de levar as pessoas a ter uma tomada de consciência sobre essa liberdade que elas têm.
A liberdade é muito boa, mas ao mesmo tempo que a liberdade é boa, muitas pessoas não sabem administrar muito bem o excesso de liberdade. Hoje de manhã, por exemplo, o meu marido recebeu uma mensagem no WhatsApp que a minha, isso é uma opinião minha, tá, gente? Me chocou de que era uma notícia de que um rapaz tinha roubado alguma pessoa na rua, e nisso outros 2 homens viram o rapaz roubando e executaram o cara que tinha roubado. E aí essa pessoa estava passando a corrente de WhatsApp falando ainda bem que existem anjos na Terra, como se a pessoa que tivesse matado o outro que roubou era um anjo. Isso aí é o caso de uma tomada de decisão que é irreversível. Se a pessoa, nós todos temos a liberdade de fazer o que quisermos, mas à medida que a gente toma uma decisão, tem coisas que são irreversíveis. Se eu tiro a vida de uma pessoa, eu não tenho como trazer a vida dessa pessoa de volta. Então, são exemplos que o Sartre fala. Então, ele precisa de trabalhar na tomada de consciência. Será que eu tenho o direito de escolher quem vive e quem morre? Eu tenho esse poder de julgar quem vive e quem morre? Não sei, vocês acham que a gente tem esse poder de viver, de julgar quem vive e quem morre? Vocês acham Claro que não, não. Vocês acham que todas as decisões, que existem decisões irreversíveis na nossa vida, igual o Sartre defende? Vocês não precisam concordar com o Sartre, não, gente. Eu estou expondo o ponto de vista dele. Entendi. Eu entendi. É isso aí que ele chama de irreversíveis e da necessidade de fomentar as pessoas mesmo a pensarem, sabe? A verem além. O Sartre, gente, ele teve na vida dele a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ficou muito conhecida, que ela caiu no Enem há uns anos atrás. A Simone de Beauvoir, ela é existencialista também. Ela mais o Sartre foram 2 figuras muito polêmicas na França. Eles viveram um relacionamento de anos juntos, nunca tiveram filhos, mas nunca se casaram, porque casamento é convenção social, e tem muito filósofo que não acredita em algumas convenções sociais. Eles sempre viveram juntos, e existem algumas, se vocês forem procurar a biografia da Simone de Beauvoir e do Sartre, eles foram muito polêmicos em vários pontos. Existem até histórias de que a Simone de Beauvoir, enquanto era professora na universidade, ela seduzia alunas, tinha caso com essas alunas, depois encaminhava essas alunas para o Sartre. Entre essas polêmicas, ela chegou a ser banida da universidade, foi proibida de dar aula e ficava só na questão do pensamento. Eles tiveram envolvimento com muitas pessoas de esquerda. Se vocês procurarem fotos na internet, vocês vão ver Simone de Beauvoir e o Sartre com o Che Guevara, por exemplo. E eles nunca se casaram, sempre tiveram esse relacionamento e são enterrados na França um do lado do outro. Se você procurar o túmulo, você vai ver que é o Sartre do lado e a Simone de Beauvoir do outro lado. A Simone de Beauvoir ela é existencialista, como eu falei com vocês, é a frase mais famosa da Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ela foi um ícone do movimento feminista na França, cheia de polêmicas na vida pessoal. E o que a Simone de Beauvoir quer dizer isso? A Simone de Beauvoir é existencialista. O existencialismo fala o quê? A gente precisa existir. Então, ela defende que ninguém nasce mulher. Na medida que a gente vai vivendo, a sociedade, as convenções sociais, os valores da onde a gente está, é que vai fazendo com que a gente se torne mulher. Pense em crianças. É simples, as crianças, desde pequenas, elas já vão se tornando, já vão sendo moldadas para serem aquilo. Hoje, graças a Deus, muita coisa está mudando, mas se você chega numa loja de criança, brinquedo de menina é o quê? Meu bebê, panelinha, fogãozinho, vassourinha, o que é brinquedo de menino? Carro, avião, arma, jogo, ou seja, as meninas desde pequenas já vão sendo condicionadas a se tornarem o que a nossa sociedade espera que seja uma mulher. Aquela que tem filho, aquela que cuida do lar, aquela que sabe cozinhar, lavar, passar, limpar. Então a gente não nasce mulher, a gente vai se tornando mulher na medida que a gente vai vivendo. Vocês têm algum comentário para a frase da Simone de Beauvoir? Vocês conheciam essa frase? Sim.
por causa do... Eu já li um pouco sobre feminismo radical, acho que ela tá meio incluída por causa dessa frase. Sim. Isso é verdade, assim como ninguém nasce homem, vai se tornando um homem. A sociedade constrói a questão de que o homem não chora, que o homem que deve ser o responsável pelo sustento do lar, que o homem é o genitor, que o homem não pode gostar de cozinhar, que não pode a mulher trabalhar e o homem ficar dentro de casa. Isso tudo vão sendo coisas que vão sendo definidas. E a gente não nasce algo, a gente vai se tornando algo na medida que a gente vai vivendo. Outra contribuição muito importante, gente, nessa vertente é a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é muito legal. Ela surge na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, dentro do Departamento de Ciências Aplicadas, que é essa foto desse departamento. E eles são totalmente acadêmicos, ligados à universidade. Eles tentam compreender os problemas causados pelo capitalismo, sobretudo a questão da cultura e das mentalidades geradas pelo capitalismo, e eles vão ter uma influência de Marx, mas eles vão criticar Marx. Eles pensam o Capital, que é o mesmo objeto que o Marx vai tecer longas críticas na obra dele, mas eles são um pouco encontrados, que o Marx acredita que a revolução tem que ser feita por organizações sociais e partidos políticos. E a Escola de Frankfurt não vai muito nessa pegada. Eles nascem no período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial em 24, e nesse momento a gente vê no mundo fascismo, nazismo e socialismo crescendo, ganhando essas ideologias totalitárias. Eles querem entender isso. Duas figuras importantes da Escola de Frankfurt são o Adorno e o Horkheim. Eles propõem a teoria da dialética do esclarecimento. O que é isso? Esclarecimento, para o Adorno e para o Horkheim, é a necessidade que nós, seres humanos, temos de dominar a natureza a nosso favor. Isso é uma característica do ser humano. É a partir do momento que o homem começa a transformar a natureza, que ele vai produzindo a nossa existência tal qual nós temos hoje. E essa necessidade do homem de domar a natureza, de transformar a natureza, é algo histórico. Lembra lá na Idade da Pedra, o homem queria carregar uma coisa de um lado para o outro, antes ele empurrava e ele inventa a roda. E isso vai indo ao longo da história até a gente chegar no período que a gente está hoje. E para o Adorno e para o Horkheim, essa necessidade de buscar o esclarecimento, ela é totalitária. Porque o ser humano, ele não quer dominar apenas uma parte. O ser humano, ele quer dominar tudo, ele quer saber tudo, ele quer compreender tudo. E o Adorno e o Horkheim, eles falam que a forma como o ser humano tem de dominar esse conhecimento, ou seja, de chegar ao esclarecimento, é pela filosofia e pelo uso das técnicas. O Adorno e o Horkheim, eles vão criticar as ideologias totalitárias do século XX, que eu falei com vocês, nazismo, fascismo, socialismo. Eles pegam, por exemplo, eles falam assim, que o Hitler, ele gerou uma guerra que matou 80 milhões de pessoas, sendo que 6 milhões de pessoas, elas foram mortas somente nos campos de concentração. E o nazismo, a gente hoje, que está em 2020, olhando como o nazismo se constituiu, essa matança de pessoas, e que vimos outras pessoas sendo favoráveis a isso não gera um estranhamento. Mas o nazismo, ele foi uma sociedade ideológica que surgiu no momento em que a Alemanha estava devastada da Segunda Guerra, e as pessoas naquele período acreditavam naquilo, acreditavam que aquilo era bom. E o Hitler, segundo o Adorno e Horkheim, ele não fez isso aleatório. Ele fez isso de forma racional. Porque qual que era a grande motivação do Hitler? O que o Hitler queria? Ele queria buscar o totalitarismo, buscar o todo, dominar o todo. O Hitler, ele buscava o esclarecimento, e ele não fez isso de forma irracional. Essa busca do esclarecimento dele foi feito com o uso da razão. Deu para entender, gente? Deu sim, Thaís. Então, e uma coisa que o Hitler utilizou muito, hoje a gente tem acesso a alguns desses vídeos na internet,
foi a indústria cultural. A cultura do povo, que existia na Alemanha, que existia na Itália, ela foi pega e ela foi sendo transformada pela indústria, de modo que ela conseguisse atingir a um grande público. É a questão da raça ariana, é a raça pura. Isso foi sendo divulgado e trabalhado de tal forma que as pessoas acreditam, pela ideologia, que as pessoas acreditam que aquilo é verdade. E essa indústria cultural, sobretudo nesses governos totalitários, ela foi pensada para que todos daquele lugar devessem conhecer, entender e se alinhar. Não sei se vocês já viram a questão da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma indústria cultural. Todos nós vivemos uma indústria cultural, mas é uma indústria cultural que, por ser um pouco distante da nossa realidade, a gente consegue ver, perceber com os olhos melhores. Tem um programa na Globo News que chama Que Mundo é Esse? Acho que vocês conseguem ver pela internet, que tem um especial deles viajando na Coreia do Norte. Aí eles mostram lá a internet, você não tem liberdade de acesso à internet, o jornal é controlado pelo governo, as pessoas, elas param para poder idolatrar a figura do... Eu esqueci o nome lá, gente, do comandante maior do governo. E tudo é produzido porque aquelas pessoas acreditam que só aquilo que acontece lá é verdade, é verdadeiro, é bom, e é a questão da indústria cultural. Como vocês viram, a escola de Frankfurt estava na Alemanha, criticava o nazismo, em pleno nazismo eles iam ficar na Alemanha, não. Então, vários desses filósofos foram para N lugares do mundo, e o Adorno, ele foi parar em Los Angeles, em Hollywood. Quando ele chegou em Hollywood e começou a ver o estilo de vida dos americanos, aquilo gerou um fascínio no Adorno e a indústria cultural se tornou um objeto de estudo dele. Ele fala que o grande objetivo dessa indústria cultural é atingir grandes públicos, se tornando uma cultura de massa, ou seja, algo que englobe o todo, e lucrando com ela. Se nos totalitários a gente vê que a indústria cultural ela é pensada para poder alinhar o pensamento, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, na indústria de filmes, ela é feita para lucrar. Então, o Adorno ele vai ter uma série de estudos sobre o cinema hollywoodiano, e ele acaba falando o quê? Que o tempo de lazer que nós, seres humanos, temos, em vez de ele ser algo produtivo, ele se tornou algo tóxico. Por quê? Porque a gente não vai procurar no nosso tempo de lazer ler Marx, estudar um bom livro de filosofia. A maioria das pessoas não tem gente que faz isso, mas a maioria das pessoas não vai fazer isso. A gente, na maioria das vezes, no nosso tempo de lazer, vai buscar uma coisa que nos mantenha distraída. Nessa maioria das vezes, essas coisas, elas não são incapazes de fazer com que a gente pense sobre nós mesmos, sobre a nossa vontade de mudar a sociedade, a realidade política. São coisas que vão fazer com que a gente se torne passivo ou que a gente queira consumir algo. Aí eu lembrei disso aqui, gente, desse exemplo, o Globo Repórter. O mundo pode estar, não sei se vocês já repararam isso, o mundo pode estar acabando. Pode que nesse dia está faltando luz no Amapá, está acontecendo um rebuliço no Globo Repórter. De hoje, nós vamos falar sobre o passarinho que vive no pico do alto do Himalaia. O Globo Repórter é um programa que a coisa está pegando fogo no Brasil e ele pega uma coisa totalmente aleatória, de modo que quando você está assistindo o Globo Repórter, você não começa a refletir, não pensa, o Amapá está sem luz, as pessoas no Amapá estão tendo... Não, você fica pensando, nossa, que legal, o passarinho lá no alto da montanha do Himalaia, nossa, que paisagem linda, nossa, que legal, a Glória Maria vai nadar no gelo, você se distrai. Você não tem vontade de mudar nada, porque o Globo Repórter ele é um programa que não apresenta realidades tristes. Tudo é muito lindo, tudo é muito bonito no Globo Repórter. Então, o Adorno ele fala o quê? Que a indústria cultural ela trabalha para nos tornar maleáveis, confusos e intimidados. Por quê? Porque o capitalismo, segundo Adorno, ele não vende o que realmente precisamos. Para o Adorno, o que a gente realmente precisa é de felicidade, é de amigos, é de segurança. Então, ele faz até uns estudos de propaganda, que as propagandas, elas sempre te apresentam primeiro o que você realmente precisa, para depois
te apresentar o bem de consumo de modo que você queira comprar aquilo. Exemplo, propaganda de cerveja. Você vê alguma pessoa em propaganda de cerveja bebendo sozinha? Não, geralmente é um grupo de amigos que está brindando com um copo de cerveja, ou está numa paisagem muito bonita, tomando cerveja. Então, a propaganda ela sempre começa te mostrando isso, que são pro adorno que realmente o ser humano precisa de amizade, da segurança de ter amigos, de convívio com o social, para depois ele te apresentar a cerveja. Se a cerveja parar de existir, gente, eu sei que tem gente que gosta de cerveja, mas as pessoas vivem. A cerveja é um bem de consumo que foi pensado pela indústria, mas colocado como necessário. A gente vive sem cerveja. Vive. Mas a coisa foi projetada de um jeito que não é algo que realmente atenda a necessidade humana, mas a gente quer consumir aquilo. E é assim que nem agora Black Friday, hoje. Não tô precisando de comprar nada, mas a gente escuta promoção, o olho da gente brilha e a gente quer. É a indústria cultural do adorno. Vocês têm algum comentário, gente, do adorno, alguma dúvida dessa questão da indústria cultural? Outro Aí, exemplo uma de... amiga Oi. minha, ela tava tendo crise de ansiedade esses dias por causa dessa coisa da produtividade, né, e tal. Aí eu falei com ela que o mundo faz a gente querer ser assim, a gente tem que ser produtivo o tempo todo. A gente não, a gente tem lazer e tal, sobre a questão do lazer tóxico. Tipo assim, a gente se sente culpado por não estar fazendo nada. E eu falei isso com ela. Aí eu tô vendo essa aula agora, tô pensando, nossa. A gente não precisa de se sentir, a gente precisa de ficar parado um pouquinho para render. Outro exemplo, uma série que fez muito sucesso, faz sucesso até hoje. Eu acredito que muitos de vocês já assistiram, que é o Friends. Se vocês pegarem Friends da perspectiva do adorno, por que Friends fez sucesso? O que Friends vende? Uma relação de amizade inseparável de 6 amigos. Todo mundo quer ter amigo, todo mundo quer ter uma relação de amizade igual os 6 de Friends. Friends é uma série que acho que já tem 20 anos que Friends acabou, se eu não tô falando besteira, já tem um tempo que Friends acabou. E eles recebem uma bolada ainda hoje por pessoas estarem revendo Friends. Agora na quarentena mesmo, sentei e revi Friends, gente. Assisti todos os episódios de Friends, eu adoro Friends. Indústria cultural. Veja quando essa relação de 6 amigos, quantas coisas que não venderam. Quantos bordões. Ainda hoje tem uma série de coisas que você pode comprar de Friends na internet. E assim a gente vai, gente. Tem uns Alguma dúvida? bonequinhos caros pra caramba de Friends, todo mundo compra. Nossa, que Todo mundo. bichinho. Eu tô querendo comprar uma camisa que eu vi a fã do Friends. Não precisa da Aquele camisa. Funko, eu acho. Não precisa, Aquele mas é aquela bichinho. da Rachel. Guarde seu drama para sua Aham. mãe. Então, é indústria cultural, gente. Não tem jeito, a gente vive na sociedade, a gente é afetado por ela. Então, gente, hoje nós vimos a questão da fenomenologia, falamos de existencialismo, da escola de Frankfurt e da indústria de massas, principalmente o pensamento do Adorno, e vimos que como que essas correntes elas são interessantes porque elas pegam um mundo em transformação e elas trazem a perspectiva da gente pensar o homem numa singularidade, o contexto do homem, para que a gente consiga entender as mudanças que estão acontecendo e como que isso impacta nas nossas vidas sem muitas vezes a gente nem perceber. Então, gente, é este meu recado para vocês hoje. Tem alguma dúvida, algum comentário? Fez vocês refletirem alguma coisa, o Ai, pensamento de muito boa algum essa deles? aula. Quem que vocês gostaram mais? Adorno, o Sartre, Simone de Beauvoir? Ah, adoro falar desse negócio de indústria cultural. Ah, adoro falar disso. Do Adorno, né? Os livros, você consegue baixar livros do Adorno no domínio público. Se alguém quiser ler Adorno, tem uns que são bem pequenininhos. Vou ver agora se, quando eu tiver tempo, eu vou começar a ler o Adorno também. Que peguei para preparar a aula, achei bem legal. Assim, a forma que ele nos faz refletir, né? Então, gente, se ninguém tem mais nenhuma colocação, eu vou encerrar com vocês hoje, tá?
Daqui a pouco eu coloco a gravação lá no Cigar. Obrigado pela participação de vocês. E aguardo vocês na terça-feira no nosso Grand Finale. Daqui a pouquinho eu vou liberar a prova do dia lá no Siga. E já liberei a pontuação de ontem também, tá? Bom final de semana. Thaís. Bom final de semana. Beijo. Beijo. Obrigada, Bom final de Thaís. semana. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Thaís. Beijo. Bom final de semana.